São quase 2 da manhã. E tem essa história de falar, nossa, grava vídeo chorando pra postar na internet. Mas eu senti necessidade de gravar esse vídeo. Faz um mês e pouquinho, 1 mês e 6, uns 35 dias que o meu menininho, o meu carneiro, morreu. E quem me conhece sabe que foi uma perda muito grande. E tem sido um processo, como eu já venho gravado vídeos, tem sido um processo. Deus tem me curado, só que eu penso que é uma dor assim que vai permanecer, sabe? Eu não sei o que é ter um filho, mas o meu amor por ele era diferente, eu tratava ele de maneira diferente, eu empenhava assim, eu colocava um amor muito grande nele. E agora eu tentei conseguir ver uns vídeos dele. Tem muito vídeo, eu gravava muito vídeo. E comecei a chorar porque muita saudade. Quem ama animais, como eu já falei, entende. Quem ama animais entende. Então, Deus me permitiu aí ficar com ele. Quase foi um ano e quase 1 ano e meio. Eu sou muito grata a Deus, sabe? Pelos meus animais. Ficou a meninona, a meninona pelo jeito tá mojando dele, né, do menininho. E deixa eu falar algo aqui que eu tenho contado para as pessoas, mas não falei em vídeo, e que é importante. Eu sempre falo que Deus não faz nada sem propósito, não existe nada por acaso nessa vida. E o Senhor me falou da morte dele. O Senhor nos avisa de tudo. Basta a gente estar atento aos sinais. E um dia antes da castração, o Senhor me falou que se ele fosse castrado, ele morreria. Só que acaba que a gente não dá a importância necessária às coisas que o Senhor nos mostra. Não, é coisa da minha cabeça. Eu comentei com a minha mãe, comentei com pessoas. E não tinha opção. Como eu estou morando na cidade, aqui tem um espaço bom, tá controlado, os vizinhos gostam dos animais, dos meus animais, não tem berreiro, não tem incômodo. Mas para eu cuidar, eu tenho que passear com eles, então 3 não estava sendo fácil. E a meninona pariu a menina, mas geralmente pare de 2, pode ser até mais. Então eu não tinha o que fazer. E tinha uma outra questão, que era de ele dar cabeçada. Eu, por mim, tudo bem, eu sabia controlar, eu levava a cabeçada dele aonde fosse que ele tivesse, eu pegava ele dando cabeçada ou não, sabe? E assim ia. Mas as pessoas, era perigoso ele machucar as pessoas, né? Aconteceram algumas coisas, então assim, e eu morando na casa da minha mãe, e eu tava sem pra onde recorrer, e acabei indo e confiando em uma pessoa para fazer esse serviço, que me cobrou uma castração de um cachorro. Mas não foi bem sucedida, foi traumatizante. Eu perdoo essa pessoa, perdoo quantas vezes for necessário. E meu bichinho sofreu demais. Uma pessoa que
que quantas vezes eu falei, parei na rua e conversei com pessoas que criam carneiro, pessoas que comem, gostam demais da carne. Não tem nada de errado, na Bíblia fala que pode, né? Só tem que tirar o sangue. Falava que eles são uma pureza, todo animal é puro, mas, sabe, eu crio animais desde pequena. Cachorro, periquito, pato. Então, assim, eu vi uma diferença muito grande em criar ovelhas, em criar carneiros. E aí eu falava para as pessoas, parem de comer, parem de matar, porque a forma que morrem é muito dolorida, assim, é muito triste. Eles sabem que vão morrer ali. Tem animais, outros animais, o gado também é assim. Então, o meu menino, ele morreu parecendo que era um sacrifício. Quando eu achei que ele tinha sofrido muito e ele começou a recuperar, veio uma intoxicação que de início eu achei que era por conta da bromélia, que eu tinha dado umas 5 rosas de bromélia para ele do pé. Mas ele já estava com sintoma de intoxicação, né, uma bactéria, alguma inflamação, porque ele urinando constante. Eu já ia chamar o veterinário. E outro veterinário, não o que castrou. E quando eu vi no dia de manhã que ele estava com as pernas duras, já não deitando direito, eu falei, eu tenho que chamar o veterinário. E eu deitei, lógico, preocupada, já conversando com Deus, e o Senhor pegou e falou para mim, o Senhor em sonho, né? Eu estava numa casa e eu olhei, procurei o menininho, tinha uns carneiros deitados no chão, inclusive um dourado, avermelhado. E eu, mas cadê o menininho? Esses carneiros, cadê o meu menininho? Chegou uma pessoa e falou, fulano levou enganado. Eu saí com tudo para casa dessa pessoa. Era uma senhora que matava carneiros. Ela vivia disso, ela tinha vários carneiros no lugar. E eu cheguei, cadê meu menininho? E ela veio com uma sacola de mercado dessas reforçadas, essas verdes, bem grande, arrastando, falando que era ele que estava ali. E eu não aceitei na hora. Eu falei, não é o meu menino, não é o meu menininho. Não é meu menininho. E ela me desculpa, eu não sabia que era seu animal. E aí naquela hora eu virei para os lados e falava, menininho, chamava ele. E ele veio correndo na minha direção, uns 15 metros, assim, correndo, pulando, feliz na minha direção. E ali não parecia ser que ele estava vivo no natural, né? Mas no espiritual. E aquele sentimento de morte de antes, quando a mulher trouxe no saco, era muito grande. E acordei e começou a luta. Foram 2 dias. E assim, o vídeo já vai dar 10 minutos, né? Mas o Senhor avisa. Eu cuidei dele, cuidei muito. E ainda depois eu fiquei ainda muito me culpando, porque os veterinários da cidade, eles não sabem lidar direito, eles não têm muito conhecimento com carneiro. E eu,
por já lidar um tempo com eles, eu sabia de algumas coisas e estava controlando a questão da ruminação dele, do empanzinamento. Então, assim, depois no final eu acatei uma instrução de deixar ele sem comer e tudo, e que eu sei que foi muito errado. Mas, em toda forma, o Senhor tirou ele de mim. Tirou. Se fosse dele sobreviver, ele teria sobrevivido. Se fosse permissão do Senhor, mas o Senhor permitiu ele partir. Então, assim, não vai ficar em choro esse vídeo aqui. Eu estou com um sentimento de saudade, sim, muita saudade. Porque é muito recente também. Mas o que eu quero te falar é que o Senhor avisa. É que nós temos que estar atentos à voz do Senhor. É que Ele nos ama, apesar de nos corrigir através da dor. Eu estava muito focada no meu menininho, muito focada. Eu falava, era meu bichinho de pelúcia. Era diferente, e ele tinha eu como mãe, porque eu cuidei dele na mamadeira, sabe? Ele estava a partir dos 10 dias de nascido, por aí, então era a gente para todo lado. Era nós para todo lado. Então, o Senhor sabe, Deus sabe aonde Ele mexeu, da onde Ele me tirou, do foco que eu estava nele. Algumas pessoas podem julgar, né, isso, falar que, nossa, essa pessoa tá doente, essa pessoa não pode ter um sentimento desse com um animal. Mas eu sei que o relacionamento que eu tive com o meu bichinho não é doentio, não foi doentio, mas de muito amor, muito amor. E eu não entendo como o Senhor permitiu tanto sofrimento a um serzinho daquele. Mas eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Nós nascemos com um propósito, e eu sei que o meu propósito até o final é falar do amor do Senhor. Não importa o que aconteça, o Senhor, Ele é o nosso Criador, é um Deus que ama, é um Deus que entregou o seu Filho unigênito para que a gente tenha vida hoje, vida com abundância. E o diabo fica esperando que a gente murmure, que a gente fale nas nossas palavras. Então, o diabo, ele não vai ter isso de mim, e que ele não tenha isso de você. Às vezes é o seu filho, é alguém da sua família que está te dando trabalho, é um luto que você está passando, mas com Deus a gente pode ter esperança, né? Esperança, a gente tem promessas aí, a promessa mais linda de vida eterna. Então, não acaba, a gente tem que suportar a dor, Eu tava conversando com a minha prima, e ela falando como é doído, né? Eu falei assim, eu não conheci um luto. Aí ela falou, mas a minha mãe morreu. Eu falei, sim, a sua mãe, mas eu não sabia, eu não sei o que é um luto, né? De perder uma mãe, um pai. Mas o Senhor, Ele trabalhou o luto. E tem trabalhado o luto através do menininho. A gente não entende a forma do Senhor trabalhar. Mas eu confio, a gente tem que confiar. Então a vida é passageira demais. Passageira demais. A gente não pode perder tempo. Eu já fui muito tímida. Eu já me omiti muitas vezes. Mas hoje eu falo, sim, com muita certeza, que o que vale nessa vida é Deus. Deus, Jesus, Espírito Santo. E eu tenho vários testemunhos, sabe?
E eu dou glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Ficou a meninona, a menina, como eu já falei, e tem meus cachorros, a Kiara, a Ayla, o Pig, a Mini. Tem meus cavalos lá na fazenda, que eu tô com muita saudade. Mas não deixe de dar atenção à voz do Senhor. Às vezes, se eu tivesse prestado mais atenção no Senhor, prestado mais atenção na voz do meu Pai Celestial e atendido de alguma maneira, desse um outro jeito, teria sido diferente, mas não foi. Então eu tenho que lidar com o que aconteceu, tenho que lidar, e em meio a essas coisas, o que acontece, sempre tem que haver perdão. E o maior perdão que eu tive que liberar e tenho que liberar sempre é para mim. E não é para quem manipulou ele de forma errada, para quem não cuidou da maneira que deveria cuidar. Mas é para mim. Porque acaba que a gente queria ter feito diferente. Eu queria ter feito diferente. Mas o Senhor, Ele que dá a vida, Ele quem tira a vida. E seja de tudo, seja nossa, né, ser humano, dos animais, é tudo. Foi Ele que constituiu tudo. E se Ele me deu, Ele pode tomar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E a dor, ela ameniza, né? Eu não sei se posso falar que cicatriza. Mas fica suportável. Fica suportável. E quando você estiver passando por algo difícil na sua vida, tenha certeza que nesses momentos que o Senhor está te lapidando, é nesses momentos que a gente cresce, que a gente se prostra e fica mais perto de Deus. Então o resultado é o melhor possível, porque mais perto de Deus é o que nós precisamos.